Oi, gente! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as briófitas e sobre a reprodução delas. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre as características das briófitas. Elas são avasculares, ou seja, elas não têm vaso condutor de seiva, que é o xilema e o floema. Elas transportam a água e os nutrientes por meio da difusão, de célula para célula, através dos plasmodesmos. Elas não possuem nem sementes, nem flores e nem frutos. Elas dependem da água para sua reprodução. A sua fase dominante é o gametófito. Elas são talófitas, ou seja, que elas não apresentam caule, raiz e folhas e são formadas por um tecido verdadeiro. E elas são criptogamas, que são estruturas reprodutivas pouco visíveis. E elas também têm um pequeno porte. Isso está associado ao fato de não terem um condutor de seiva. As briófitas que se desenvolvem em rochas nuas são conhecidas como espécies pioneiras, pois são plantas que se desenvolvem primeiro durante a colonização de um substrato, criando dessa forma condições para o desenvolvimento futuro de outros organismos. Elas são consideradas como intermediárias entre as algas verdes e as plantas vasculares, pois possuem uma estrutura muito parecida com a do cloroplasto. Mas, diferente destes, elas já apresentam organização tecidual. As briófitas são plantas que apresentam características de transição do ambiente aquático para o terrestre. As briófitas pertencem ao reino Plantae, e seu nome vem do grego braion, que significa musgo, e physon, que significa planta. A maioria das briófitas não ultrapassa 20 centímetros de altura, e por serem tão pequenas, elas não possuem vasos condutores de seiva e nem estruturas rígidas de sustentação. Desse modo, o transporte de substâncias se dá por difusão e acontece de forma lenta. Esse processo ocorre na membrana plasmática, em que as partículas passam do meio hipertônico para o meio hipotônico. As briófitas se dividem em 3 filos, que são briófita, hepatófita e anthocerófita. E como exemplo dessas plantas, podemos citar um musgo que faz parte do filo briófita. As briófitas ocorrem preferencialmente em ambientes úmidos e abrigados de luz direta, pois não têm estruturas que evitam a transpiração intensa. Assim, essas plantas são encontradas em abundância nas florestas tropicais e nas temperadas. Porém, existem algumas que são aquáticas e outras que ainda podem se desenvolver em desertos, no gelo de circuitos polares e em rochas nuas. Uma curiosidade sobre elas é que algumas espécies são muito sensíveis à poluição, e a ausência delas indica uma má qualidade do ar. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a classificação das briófitas. O termo briófita é usado de modo genérico para uma designação coletiva sem valor taxonômico, porque hoje em dia nós sabemos que esse termo se refere, na verdade, a 3 filos distintos de plantas: as hepáticas, os anthoceros e os musgos. As hepáticas englobam cerca de 6.000 espécies. Os gametófitos têm corpo achatado ou folhoso e se fixam ao solo por meio de rizóides. Um exemplo são as marchantias. Além das espécies hepáticas que vivem em locais úmidos, algumas espécies que retornaram secundariamente para o ambiente aquático. Os antóceros, o gametófito apresenta corpo multilobado e o esporófito é alongado e ereto, chegando a cerca de 5 centímetros de altura. O nome do grupo se deve justamente ao aspecto do esporófito. Há cerca de 100 espécies nesse filo. Os musgos englobam cerca de 9.500 espécies. Além dos rizóides, os gametófitos geralmente possuem um eixo principal, o cailoide, de onde partem os filóides. Um exemplo são os musgos de turfeira, utilizados no melhoramento da textura e da capacidade de retenção de água nos solos. A turfa é submetida à secagem e usada como combustível, e o esporófito desenvolve-se sobre o gametófito e é formado pelo pé, pela seta e pela cápsula, no interior do qual está o esporângio, onde haverá formação de esporos pela meiose. As briófitas, elas representam os vegetais mais antigos e os seus ancestrais. Segundo os estudiosos, elas se encontram na base da evolução de todas as plantas terrestres. Essa planta, mesmo não parecendo ter tanta importância, como pode perceber, ela tem uma história e um papel muito significativo para a evolução das espécies vegetais. De modo geral, as plantas são organizadas em 2 grandes grupos:
as criptogamas e fanerogamas. As briófitas pertencem ao grupo das criptogamas. Esse grupo reúne todas as plantas que possuem as estruturas reprodutoras pouco evidentes. Bom, eu vou falar um pouco da estrutura das briófitas. Elas são consideradas plantas mais primitivas, pois não possuem raiz, caule e folhas, mas elas apresentam um componente de estrutura similar, como os rizoides, cauloides e filoides. Os rizoides são estruturas vegetais com funções semelhantes às das raízes. Eles ocorrem no gametófito das briófitas e são filamentos curtos e finos que ancoram nos certos tipos de planta e absorvem a água e os nutrientes do ambiente que as plantas estão. Já os cauloides, eles são considerados um falso caule. É uma pequena haste onde partem os filoides e dão sustentação para o organismo. Já os filoides são estruturas clorofiladas responsáveis pela fotossíntese e têm função semelhante à das folhas. Reprodução. A maioria das espécies de briófitas apresentam reprodução sexuada, mas existem algumas que se reproduzem de forma assexuada. Veja como ocorre. A reprodução sexuada ocorre na água e com a alternância de duas gerações, uma que é esporófita, que produz esporos, e a outra que é gametrófica, que produz gametas. O gametrófico masculino possui uma estrutura chamada de asterídeos. Nesses são produzidos os gametas masculinos, que são deslocados com auxílio de um flagelo, até os gametas femininos da planta. Ao fecundar o zigoto sobre mitose e formar um embrião, esse embrião se desenvolve através de uma nova mitose e dá origem ao esporíftico. Quando ele atinge a maturidade e formado uma cápsula, as células no seu interior sofrem meiose e dão origem aos seus esporos haploides. Os esporos são liberados no ambiente e, quando encontram um substrato adequado, germinam, formando um novo gametrófico. Reprodução assexuada. Principais formas de reprodução são pelos esporulação, que é por esporos, e a pterofitas, que é os soros. A reprodução assexuada ocorre através da formação de propágulos no interior das estruturas presentes na planta-mãe. Eles desprendem-se da planta, são dispersados por gotas e respingos de água e, ao encontrarem um novo substrato, desenvolve-se, originando um novo indivíduo adulto. Os gametas masculinos são chamados de anterozoides e eles estão localizados no anterídeo. Quando eles são atingidos pela água, eles caem no arquegônio, que é a estrutura produtora da oosfera, que é o gameta feminino. E em seguida, os anterozoides eles correm até a oosfera e eles vão gerar um zigoto, e desse zigoto ele vai sofrer uma mitose, que aí vai gerar um embrião. Esse embrião ele fica protegido no arquegônio e lá ele sofre por diversas mitoses até produzir um esporófito. Esse esporófito é constituído por uma haste e uma cápsula, que lá está presente as células-mãe dos esporos, que através da meiose elas vão originando os esporos. Aí, quando essa cápsula ela resseca, os esporos eles são liberados no meio e quando tem um ambiente propício, eles germinam e se transformam em um novo gametófito. E logo que esses esporos são liberados, o esporófito morre. E é por isso que nas briófitas a fase dominante é haploide, porque o gametófito permanece mesmo com a morte do esporófito. Agora, por último, eu vou falar algumas curiosidades das briófitas. Geralmente, elas formam a base do ecossistema vegetal, já que são muito encontradas em biomas como as tundras e florestas tropicais. Elas acabam reduzindo o risco de erosão no solo, além de servir como reservatório de água e nutrientes. Elas também servem de abrigo para a microfauna do ambiente, já que estudos mostram que a capacidade regenerativa das briófitas funcionam como um verdadeiro viveiro para outras plantas que estão passando de processo de sucessão ecológica e regeneração. E devido à alta capacidade de armazenar carbono, elas acabam estando relacionadas com o ciclo do carbono nas grandes florestas. E é isso, nossa apresentação acaba por aqui.